Olá a todos, meu nome é Giovanni Tafarel Bergamin, sou professor do curso superior de Tecnologia em Aquicultura da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, campus Uruguaiana. Eu sou zootecnista de formação e toda a minha formação complementar foi na área de aquicultura, mais especificamente piscicultura, criação de peixes. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito dos principais cuidados no manejo de piscicultura no inverno. Como sabemos, os peixes são animais pecilotérmicos, eles têm a temperatura corporal e o metabolismo controlados pela temperatura do ambiente, ou seja, a temperatura da água, e podem ser afetados quando as temperaturas são um pouco mais baixas, seja com baixo crescimento, aparecimento de enfermidades e assim por diante. Esse assunto é importante, tendo em consideração também o advento dessa pandemia que se alastrou pelo mundo. Houve diminuição do consumo de vários itens, entre eles o pescado, e diminuindo o consumo de pescado, diminuiu também o valor pago pelo pescado ao produtor. Os preços que vinham aumentando até o início do ano, após a pandemia, começaram a diminuir, e isso pode levar a um represamento de produtos, ou seja, o pescado em peso de abate, nos viveiros escavados durante este inverno, porque haverá menor escoamento desse produto. Então, separei aqui algumas dicas para o produtor manter o seu lote de peixes seguro ao longo do inverno. Primeiramente, temos que ter em conta qual é a espécie que está sendo trabalhada. Há espécies mais resistentes ao frio e espécies menos resistentes ao frio. Sabendo como funciona a exigência da nossa espécie, fica um pouco mais fácil de trabalhar. Se bem que hoje temos inclusive espécies de clima quente que podem ser criadas no inverno no sul do Brasil, por exemplo, a tilápia. Hoje a tilápia, devido a todo o trabalho que foi feito de melhoramento genético, de técnicas de manejo e de alimentação diferenciada, é possível criar essa espécie no sul do Brasil inteiro, inclusive nos meses de inverno, tomando-se apenas alguns cuidados básicos. Então é importante conhecer a espécie. Segundo lugar, qualidade da água. O produtor que se preza, ele sabe, além de criar o peixe, sabe criar uma água de qualidade, deve ter intimidade com os parâmetros de qualidade da água, porque é onde o peixe vive, é o ambiente onde o peixe vive. Então, parâmetros como temperatura no inverno, não há como controlar, é o ambiente que vai definir, mas pH, transparência, oxigênio dissolvido e alcalinidade, são fatores que podem ser corrigidos ao longo do cultivo. A alcalinidade, por exemplo, é um fator importantíssimo, porque vai ter influência sobre o pH, sobre a transparência, sobre o oxigênio dissolvido e também sobre a ciclagem de resíduos nitrogenados produzidos ao longo do cultivo. Os peixes excretam amônia, a amônia é tóxica para os peixes e há que acontecer a ciclagem desses nutrientes para diminuir seus efeitos negativos na piscicultura, e a alcalinidade é um fator muito importante. Sabe-se, por exemplo, que para a tilápia, alcalinidades um pouco mais elevadas, de acordo com a exigência da espécie, diminuem os efeitos do frio na mortalidade e no aparecimento de doenças nessa espécie, no sul do Brasil, por exemplo. Então já temos alguns dados a respeito disso. Outro ponto importante é o uso de aeradores durante o inverno, aeradores artificiais, incorporação de oxigênio na água. Os aeradores, a maior parte dos aeradores utilizados hoje, eles formam pequenas gotículas que são projetadas no ar atmosférico e se faz a incorporação do oxigênio nessas gotículas. Então a indicação que a gente faz, como se fosse uma aspersão, a indicação que nós fazemos é fazer o uso de aeradores somente quando a temperatura do ar é mais alta que a temperatura da água, senão nós estaremos resfriando a água do viveiro ou do tanque de cultivo. Quando a gotícula fica na atmosfera, ela troca calor com a atmosfera e pode se resfriar ainda mais, então temos que ter esse cuidado. Além disso, também não é indicada a troca desnecessária de água, principalmente se a fonte originária tiver uma temperatura mais baixa que a água do viveiro ou do tanque de cultivo. Outro ponto bastante importante, manejo de rotina em piscicultura, despescas, biometrias para acompanhamento do crescimento. Então, durante o inverno, nós devemos evitar fazer despescas e biometrias
por exemplo, após uma semana de frio excessivo ou nos dias mais frios do inverno. Deixamos para fazer esses manejos normalmente nos dias mais quentes do inverno, certo? Isso diminui o estresse desnecessário, né? A gente tem os animais sofrendo menos com relação a esse tipo de manejo, que pode desencadear alguma doença, gerar um estresse a mais, como eu falei, já desnecessário. Com relação à alimentação, né? Hoje já há rações fortificadas, vamos dizer assim, né? Mais densas nutricionalmente, no que diz respeito a teor de vitaminas e minerais, energia, proteína, que favorecem os animais a manter o sistema imune dos animais no inverno, certo? Então essas ações podem ser utilizadas no inverno, né, para melhorar um pouco a situação dos animais. Outra coisa muito importante, evitar excessos de ração. O excesso de ração, além de causar um prejuízo para o produtor, é a ração que está sendo colocada fora, e hoje 70% do custo de produção é ração, a gente vai estar também poluindo a água do cultivo, né? Toda essa matéria orgânica que está colocada a mais na água vai ter que ser decomposta, vai consumir oxigênio da água e a gente vai piorar a qualidade da água. Então, evitar excessos de ração. Há também hoje, como alternativa para o produtor, tabelas de orientação com relação à temperatura, né? Então, são tabelas de alimentação, de acordo com o tamanho do animal, da temperatura da água e o tipo de ração, a quantidade de ração que se faz necessária. Já existem essas tabelas hoje para várias espécies de peixes. Outra coisa importante, por mais que os animais diminuam o consumo de ração no inverno, é muito importante que o produtor alimente todos os dias. Aquele grânulo de ração, uma bolinha ou 2 bolinhas de ração, vamos colocar em termos simples aqui, que o animal se alimentar diariamente, são suficientes para manter o sistema imune dos animais, para que ele não perca peso ou até que ele ganhe peso durante o inverno. Hoje várias espécies trabalhadas aqui no sul têm um ganho de peso satisfatório mesmo no inverno. Então os animais devem ser alimentados mesmo que o consumo diminua, certo? Diariamente e preferencialmente no período da tarde, que são as horas mais quentes do dia, certo? Porque o metabolismo vai estar um pouco mais acelerado. Bom, se o produtor fizer tudo direitinho como foi dito até agora, seguindo todas essas dicas que nós conversamos até agora, dificilmente ele vai ter algum problema com mortalidade ou com incidência de doenças, mas é muito importante que ele saiba identificar sinais de que pode estar ocorrendo alguma enfermidade, alguma doença nos animais. Então, a pessoa mais importante da piscicultura é aquela pessoa que tem um contato diário, que vai alimentar os animais. Na hora da alimentação, verifica se há animais com natação errática, animais com manchas, com lesões, com olhos saltados, com excesso de muco, né? Esses são sinais de que os animais podem estar sendo acometidos por alguma enfermidade. O ideal é retirar esses animais ainda moribundos do tanque, tirar algumas fotos e, se possível, enviar esses animais para análise do técnico responsável. Importante também nunca fazer a medicação dos animais sem orientação técnica, isso é muito importante. Uma coisa complementar e que é bastante importante e é um erro comum nos piscicultores ao final da engorda, normalmente aí na Semana Santa, se vendem os peixes que estavam no viveiro de engorda e é feita uma estocagem de novos animais, dos alevinos, né? O ideal é que esses produtores não coloquem alevinos muito pequenos no início do inverno, quando começa o frio. O ideal é que ao longo da engorda, em viveiros ou tanques paralelos, já esteja sendo feita uma recria de alevinos para que cheguem na época do povoamento já juvenis, com 20, 30, 40 gramas. Sabe-se que animais com peso maior, animais mais velhos, com maior idade, têm uma possibilidade de sobrevivência e resistência a trocas bruscas de temperatura bem maior do que animais muito jovens. Então é interessante colocar já juvenis nesses tanques no inverno. Então se faz essa recria aí concomitantemente ao final da engorda. E na dúvida sempre consultar o seu técnico responsável. Aproveitando então como técnico, coloco à disposição o nosso curso aqui na Unipampa.
Nosso corpo de professores, técnicos e alunos está pronto para recebê-los em caso de dúvidas. É uma satisfação falar com os senhores. Um abraço.